Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 16 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disse: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado mais ainda, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo que esse domingo seja um domingo muito abençoado para você, para sua família. Espero que vocês tenham a oportunidade de irem à igreja juntos, de participarem da Santa Missa juntos, participarem do culto juntos, e que a bênção do Senhor possa estar repousando sobre a vida de vocês,
que esse domingo seja um domingo de cura, de bênção e de vitória para você e para sua família. O evangelho de hoje, Jesus vai contar a parábola do semeador, e essa parábola ela tem um sentido ainda mais especial, porque Jesus ele vai explicar para os discípulos o sentido dessa parábola. Jesus vai deixar muitos sinais para eles e para nós também. E é interessante que Jesus vai dizer uma resposta para os discípulos, quando os discípulos perguntaram por que o Senhor fala em parábolas. E quando nós lemos, dá a ideia que Jesus não queria que as pessoas entendessem, porque ele falou assim: porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Mas será que Jesus não queria que as pessoas entendessem? É claro que queria. Mas aqui, meu irmão e minha irmã, existe uma mensagem que nós precisamos muito colocar na nossa vida. Muitas pessoas que estavam atrás de Jesus, estavam atrás dele por causa dos milagres, estavam atrás dele por causa dos pães que ele multiplicou. Mas muitas pessoas não abriam o coração para entender e para ouvir de verdade a palavra de Deus. As pessoas estavam ali, mas o coração de muitas pessoas não estavam ali. Eram pessoas que tinham outros interesses, e não o interesse de se alimentar da palavra de Deus. Pessoas que é como se fosse uma obrigação ouvir o que Jesus falava para que depois outras coisas e outros sinais pudessem acontecer. E nós só compreendemos, e aqueles que estavam ali só compreenderiam o sentido da parábola se ouvissem com atenção e com o coração aberto, se escutassem com o coração e guardassem dentro de si essa palavra. É por isso que muitas vezes as pessoas vão à igreja, vão à missa, e alguns dizem assim: eu não entendi nada que o padre falou. Mas não é o padre que não explicou. É que muitas vezes nós estamos fisicamente na igreja, mas a nossa mente está longe. Ou outras vezes, muitas pessoas ainda vão à igreja como uma obrigação, como um costume de domingo. E as pessoas que agem assim não experimentam, não alimentam da palavra de Deus. É o que Jesus vai falar: olha, eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração, porque não queriam se converter. E isso é muito sério. Porque quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós temos que fazer como Jesus falou com os discípulos: felizes vocês, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. E quando nós ouvimos e meditamos a palavra e deixamos ela cair no nosso coração, é aí que vai acontecer a conversão, a mudança de vida. E muitas pessoas daquele tempo e pessoas de hoje estão procurando os milagres de Jesus, as bênçãos do Senhor, mas não procuram aquele que é o autor de todas essas coisas. Porque para nós ouvirmos e entendermos, nós temos que estar ali com o coração aberto. E eu quero convidar você, se você ainda não fez, para fazer essa experiência. Esquece de tudo que você deixou lá fora quando você coloca os pés na igreja. Fique atento a todos os detalhes que estão acontecendo ali na Santa Missa, no encontro, num grupo de oração, porque o Senhor vai falar com você. Fixa os seus olhos ali no que o sacerdote está falando, que você vai ouvir o Senhor falar com você, e essa palavra vai entrar no seu coração. E assim, produzir os frutos que ela precisa produzir. E Jesus então,
ele explica a parábola. E ele vai dizer: todo aquele que ouve a palavra e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a primeira semente é aquela que é semeada à beira do caminho. Mas nós precisamos também entender algo muito importante. A semente é a palavra de Deus. É a mesma semente que foi semeada. E o que vai determinar o acolhimento é a maneira que o coração recebe. Então, aquele que ouve a palavra e não a compreende, o maligno vem e rouba o que foi semeado. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que não basta nós sermos ouvintes, mas praticantes, cumpridores da palavra de Deus. Porque se nós ouvimos e não compreendemos e não nos esforçamos para entender o que o Senhor quer falar, o inimigo vai vir e ele vai roubar, ele vai tirar aquilo que foi semeado. A segunda semente é aquela que caiu no terreno pedregoso. Jesus explica, é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas que não tem raiz. É aquela pessoa de momento, é aquela pessoa que se emociona só naquele momento. Mas aí quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa dessa palavra e da palavra de Deus, essa pessoa desanima. Quantos corações são terrenos pedregosos, irmãos? Sabe, a pessoa vai na igreja, vai no encontro, ela ouve a palavra, recebe com alegria, sai dali feliz, mas não tem raiz. E essa pessoa fica vulnerável. Esse não ter raiz é não ter essa base dessa construção espiritual. E aí a pessoa recebe a palavra naquele momento, mas a pessoa não está no dia a dia enraizando a sua fé em Deus, enraizando a sua vida no Senhor, esforçando para viver todos os dias a palavra. E a pessoa que tem esse coração como esse terreno pedregoso, quando vem o sofrimento, a perseguição, a pessoa desiste. Quantas pessoas hoje já desistiram no meio do caminho? Quantas pessoas não conseguem ter a força para superar o sofrimento ou a perseguição? Justamente porque ainda vive uma fé superficial, uma fé que ainda não está alicerçada em Jesus, uma fé que ainda não está fundamentada em Jesus. E quando nós falamos que está naquele primeiro amor, a pessoa está ali todo dia na igreja, a pessoa está ali firme, mas no primeiro embate com o inimigo, no primeiro sofrimento, e quando começam as perseguições, e quando começam as doenças, e quando começam os problemas, por causa da palavra de Deus, essa pessoa desiste. E desistir, meu irmão e minha irmã, é entregar a chave da sua vida para o inimigo. O Senhor, Ele nos dá a sua palavra como alimento. Mas nós que somos os responsáveis de guardar, de viver e de praticar essa palavra. E Jesus vai falar do terceiro terreno. Do terceiro terreno do coração, daquele que caiu a semente no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e não dão fruto. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas ainda vivem assim? Quantas pessoas que acolhem, ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações do mundo, as preocupações terrenas, as preocupações com o que tem que fazer, com o que tem que renunciar, as preocupações com as coisas materiais, sufocam a palavra de Deus, sufocam aquela verdade que foi semeada no coração. É o caso que a Bíblia nos conta daquele jovem rico que chegou e falou: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para possuir a vida eterna? Jesus falou com ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. E aquele jovem de cabeça baixa saiu dali triste,
porque ele era apegado às coisas do mundo. Sabe, meu irmão e minha irmã, a preocupação, as preocupações do mundo, são coisas que nós temos que lutar para renunciar todos os dias. Porque Jesus falou que nós não devemos nos preocupar. Nós devemos confiar nele. Porque a própria palavra fala, preocupar é ocupar nossa mente, nosso coração com algo que nós ainda nem sabemos que vai acontecer. E aí nós começamos com a preocupação a encher a nossa mente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Com pensamentos negativos. E essas coisas vão sufocando a verdade da palavra de Deus. E aí aquela semente que foi semeada em nós, ela não dá fruto. E Jesus fala então do quarto terreno. E ele vai dizer: a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz frutos. Ouvir a palavra e compreender. E quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós vamos nos esforçar para colocar essa palavra em prática. E isso é o mais importante de nós ouvirmos o Senhor. É desejar ouvi-lo, alimentar do que ele tem para nós e colocar em prática. Não esqueça disso. É a prática da palavra de Deus que vai fazer a nossa vida produzir muitos frutos. Quando nós ouvimos o que o Senhor nos fala, nós temos que lutar todos os dias para não sermos somente ouvintes, mas para sermos praticantes e cumpridores da palavra de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E a oração de hoje, meu irmão e minha irmã, é a primeira leitura. E eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração e ouvir essa profecia de Isaías. O Senhor fala através de Isaías, no capítulo 55, versículos 10 a 11. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar a semente para o plantio e para a alimentação. Assim diz o Senhor: a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Toma posse dessa palavra, porque eu creio sim, Senhor, que a sua palavra tem poder e que a palavra proclamada sobre a nossa vida, ela vai produzir os efeitos. A palavra proclamada na nossa vida vai ser acolhida no nosso coração, e essa semente vai dar muitos frutos para a glória do seu nome. Que essa palavra, Senhor, possa enraizar em nós, possa produzir os efeitos necessários, porque nós cremos que a sua palavra é fiel e verdadeira, e que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.